E aí, tudo bem com você que está do outro lado nos ouvindo? Eu sou a Mafê, obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Eu estou aqui com meu parceiro de cafés. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Mafê? Bom, deixa eu te falar que para hoje, para nosso episódio, temos um convidado que é um cara apaixonado pelo café. Ele é barista e proprietário da Café Inc., localizada em Alphaville, São Paulo. Ele é o Nilo Takei. Ele tem um perfil muito interessante. Tem uma formação como designer de produto e fez pós-graduação em marketing. Ele já trabalhou como gerente de produto no mercado de tênis, faz coaching, também é criador do movimento Incrívelismo, que tem como propósito inspirar e multiplicar felicidade. Ele também gosta do taekwondo e no mercado de café iniciou trabalhando no Coffee Lab. Como vemos, ele tem muitos interesses e, como ele mesmo diz, é um cara multipotencial. E com o Nilo vamos explorar os métodos mais comuns de preparo de café, pois o consumo em casa aumentou pelo isolamento social e a necessidade de tomar um melhor café também. Por isso, vamos explicar alguns dos métodos mais comuns, daremos dicas de preparo e falaremos sobre os possíveis resultados. Muito legal. Mas olha, antes de ir com o Nilo, queremos convidar você que está nos ouvindo para acompanhar a gente no Instagram. Estamos como @decafépodcast e também de se inscrever na plataforma de podcast da sua preferência para não perder nenhum dos nossos episódios. Vamos lá com o Nilo. Bem-vindas e bem-vindos. Isto é De Café Podcast. E aí, Nilo, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? Tudo, muito Tudo bem. ótimo. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por compartilhar com a gente tudo o que vamos falar hoje. Que legal ter você com a gente. Eu que agradeço, Mafê. Fico muito feliz. Agora sim, eu queria te perguntar, para começar o podcast de hoje, o que é o café para você? O café, para mim, ele é muito importante, né? E ele teve importâncias diferentes aí ao longo da minha vida. Enquanto eu trabalhava no mercado esportivo, eu saí de uma empresa que eu trabalhava muito intensamente, assim, almoçava em 10 minutos, voltava, era uma cultura bem intensa, né, de trabalho. Sim. E eu fui para outra empresa que era bem mais relaxado e me ensinou isso. E um dos hábitos que eles tinham era de tomar um café tranquilo depois do almoço, né? Chegar no meio da tarde e realmente sair e tomar um café. E para mim aquilo me fazia muito bem, sabe? Era uma pausa para respirar, né? No momento de um dia a dia corrido. E aí depois eu comecei a gostar do ambiente cafeteria, né? Eu via que quando eu ia em cafeterias do tipo que eu gostava, tinha uma energia sempre muito boa. Tinha sempre gente engajada em alguma coisa, né? Seja alguma reunião, seja de amigos ou de negócios. Tinha gente estudando, gente trabalhando, ou gente curtindo aí um bom produto. Então sempre tinha uma energia muito boa. Eu me apaixonei pelo ambiente cafeteria. Só depois que eu fui cair no café mesmo, o produto, né? Que foi, tem até brevemente a história, é que eu tenho pressão alta, né? E o meu cardiologista na época falou assim, olha, é melhor você consumir um café só por dia, você está tomando muito café. E eu saí de lá meio, né? Café fazia parte do meu dia a dia. E eu falei, já que é para tomar um por dia, que seja melhor. E aí eu escolhi uma cafeteria que eu trabalhava lá na Vila Nova Conceição, e eu ia sempre na mesma, né? Até que eu cheguei e perguntei, que café que você usa? Para eu ver se eu conseguia comprar e tomar em casa, quando não estava por lá. E aí quem fornecia o café para eles era o Coffee Lab. E na época eu morava na Fradique Coutinho. Sim. Bem pertinho. Era na rua, então. era mais pro lado de Pinheiros, mas assim, eu falei, é na minha rua, né? Eu tenho que conhecer esse lugar. Aí já você se aproximou do café especial Aí eu caí... e se aproximou do Coffee Lab, né? Exatamente, eu confesso que a primeira vez, assim, foi uma experiência bem diferente, para não falar estranha, assim, né? Quando eu fui lá e...
Estranha no sentido de... Eu sou designer de produto, né? E tem 3 tipos de produto quando você desenvolve, né? Tem aquele produto que é funcional, tem aquele produto que é artístico, tem aquele produto que... O artístico é o que eu queria falar, e o outro eu não lembro. Olha como... Eu nunca atuei como designer, tá? Que é pra te fazer refletir, né? Tá. Esse é o artístico. Pra te fazer... Aquele que você olha aquela cadeira e você fala, não sei se eu gosto. Né? Com Coffee Lab foi meio assim. Eu saí de lá e eu falei, eu gostei. Foi muito diferente do que eu imaginava. É diferente. Né? Depois, conhecendo mais a Isabela, eu entendo hoje do conceito, mas na ocasião gerou realmente o impacto que ela gostaria de gerar nos clientes. Então, e aí voltei, né? Aí depois minha namorada me deu o curso de presente, né? E acabei caindo nesse mundão aí. Então, café, ele tem essa importância na minha vida, né? A pausa para respirar, a conexão com as pessoas, né? E você sempre tá com gente quando você vai tomar um bom café e o produto depois também, que virou uma paixão. Legal. Olha, que legal. E é isso que a gente encontra quando vai na tua cafeteria, né? Essa conexão com as pessoas, esse bom café. A gente gosta de realmente ir lá na Coffee, que é muito bom. Que bom que então, me você consegue transmitir feliz. Totalmente. Eu gosto bastante, mas, bom, a ideia de hoje, então, é falar de métodos de preparo de café, mas vamos contar primeiro o que são aqueles métodos, não? O que são os métodos? Então, os métodos não deixam de ser cafeteiras, né? Então, a gente, quando escuta falar de método de extração, é como uma nova tendência, né? Uma tendência de café de extração de melhor qualidade. Para você, Nilo, o que é? Para mim, é tudo café. E eu gosto de, ao invés de olhar um método, eu gosto de olhar o que o método me traz, né? Então, eu separo em 2 grupos, se ele é por percolação ou se ele é por imersão, né? Percolação é quando o café passa por uma câmara de café, através da gravidade, por exemplo, nos cafés coados. E por imersão, que é quando você usa infusão ou você adiciona também uma pressão, né? Sim. Então, eu gosto de separar nesses 2 grupos. E mais do que entender sobre Aeropress, entender sobre Clever, eu gosto de entender o que a infusão faz no café, o que a pressão faz no café e o que uma percolação faz, né? Eu acho legal isso, para entender melhor. Os métodos eu acho que é uma outra opção, né, de preparação de cafés. E é legal ter em casa várias opções para preparar o café, assim, ter muitas variedades, pode ser, para conseguir um café diferente. E é isso que vamos ver hoje. Isso é muito legal no café, porque você consegue ter uma variedade de sabores mudando uma ferramenta, né? Ou o ingrediente. Você troca o grão e usa o mesmo método, fica uma experiência diferente. Você usa o mesmo grão e toma métodos diferentes, é outra experiência. Então isso é legal, que nunca fica monótono. Eu gosto de falar que os métodos de extração de café são os brinquedos que a gente tem em casa. Para quem realmente gosta de café, para quem se apaixona pelo café, são brinquedos. Se você consegue brincar com cada um, extraindo coisas diferentes. Então, é muito bacana ter vários e muito bacana estar experimentando constantemente. Boa. Com certeza. Bom, e hoje a gente vai falar de 4 métodos. Tem muitos, né? Mas escolhemos só 4. Assim, escolhemos esses 4 porque esses 4 métodos são os mais comuns nas cafeterias. Vamos falar que são os que o pessoal mais conhece ou com os que você vai dar de cara numa cafeteria. E também porque eles são diferentes. Eles 4 são diferentes. Então, a gente vai pegar a V60, a gente vai pegar a Clever, vamos falar também da Aeropress e vamos falar também da prensa francesa. Tá bom? Mas antes disso, vamos contar para todo mundo quais são essas coisas essenciais para ter em casa para conseguir fazer um café bom, né? Então, primeiro, o café em grão. Importante. Eu recomendo fortemente que se compre em grão. E, inclusive, se não tiver moedor, né, até a própria Juliana no outro episódio deu a dica de fazer no liquidificador, por exemplo, já muda drasticamente o produto, você moendo o café na hora. Então,
Se tiver pelo menos um liquidificador, já consegue, Dá né? pra E aí fazer. ela deu a dica do papel toalha, da peneira, dá pra ajustar. Mas é claro que se tiver condições de ter um moedor, ele é... Sim, e acho que tem moedor de todos os preços também, né? Tem moedor de R$ 50 até de, sei lá, R$ 2.000. Sim. Tem os profissionais já. Mas para ter em casa, Sim, na para ter em verdade, casa, não pode precisa... começar com o básico. Sim, não Pode precisa começar nada com o muito básico. caro. Assim, depende muito do... Acho que é legal, né? Para quem não tem moedor e vai comprar, saber o que prioriza no dia a dia. Isso, eu acho Né? importante. Se a pessoa quer realmente uma moagem mais técnica e não se importa de ter um trabalhinho a mais todo dia, eu recomendo fortemente um moedor manual que você consiga ajustar a moagem, né? Que ele é mais constante, né? Mas se a pessoa no dia a dia acha que não vai usar, tendo esse trabalho todo dia, ou gosta de receber gente para tomar junto, tudo bem ter aquele elétrico, né? Que é só apertar o botão, funciona muito bem também. E aí, se tiver um pouco mais de condições, aí juntar os dois e comprar um que você consiga ajustar a moagem e que é automatizado também. No Isso. ponto anterior, que estávamos falando do café em grão, eu acho que é bom moer o café na hora porque ele vai oxidando, né? Assim, Isso, as pessoas se perguntam principalmente. o porquê em grão. A importância de moer o café na hora, né? Imagina que você vai levar uma maçã para o trabalho, né? Você vai sair de manhã e vai consumir a maçã no almoço, por exemplo. Sim. Se você leva ela cortada, como é que a maçã vai estar na hora do almoço? Se ela já tá amarelinha, Vai né? estar oxidada. Então é o mesmo conceito. Quando você moe, você aumenta a área de contato com o ar, né? Ele oxida muito mais rápido e perde os aromas, sabores dos principais aromas aí do café muito mais rápido. É que eu acho que é bom pensar no café como uma fruta, né? A gente às vezes esquece que o café é uma fruta, então acontece exatamente a mesma coisa, né? É isso. Não, e também fazendo essas analogias de alimentos, é bom falar, por exemplo, quando você escolhe o café, ele é um café torrado, né? Então, imagina a analogia que você está com uma torrada de pão, certo? Aí você quer a torrada de pão com simplesmente um pouquinho torrada, sim? Que dê para sentir o sabor de pão. Você não vai querer uma torrada que esteja completamente queimada porque ele vai mudar o sabor. Então, mais ou menos, esse serviria para a hora de escolher o café. Ele não tem que ter um cheiro de queimado, por exemplo. Ele não tem que ter um cheiro de estragado. Ele tem que ter um cheiro bom, um cheiro de café e, assim, não ser tão escuro, tão queimado. Assim, queria te perguntar, para escolher um café em grão, o que pode ser importante? Dar uma olhadinha aí. Olha, é um desafio essa pergunta, né? Eu vou começar falando do contexto cafeteria, né? E depois contexto consumidor, né? Como é que eu na cafeteria gosto de trabalhar? Primeiro que assim, o café ele é um jogo de time. A gente fazendo café em casa, a gente atua ali como o barista, né? Que é pegar o café em grão já torrado e fazer a extração. Mas não adianta a gente pegar uma matéria-prima ruim e a gente ser o Ronaldinho, né? Que a bola não vai chegar em você. Né? Tem que ter ali o meio de campo, tem que ter a zaga. Então, assim, o produtor tem que fazer um bom trabalho, né? Sim. A torrefação tem que fazer um bom trabalho e a gente tem que fazer um bom trabalho para o resultado final ser legal. Então, quanto mais você conhecer do produtor, quanto mais você conhecer da torra, melhor. E eu, como cafeteria, eu gosto de comprar de torrefação. Pessoas especializadas em torra. Porque eu acredito que é uma área muito complexa, que requer muita dedicação, muito estudo, muita litragem, muito cupping. Então eu gosto de escolher uma torrefação diferente do produtor, né? Então eu escolho o produtor, escolho a torrefação e aí depois eu faço aqui o café. Na gôndola, primeira dica que eu dou, infelizmente a gente ainda não tem muito café bom, tem exceções, né? Em mercados. Então a primeira dica é comprar em cafeteria. Sim. E aí cafeteria de café especial e trocar uma ideia com o barista, porque ele vai dar muitas indicações, de repente até citar marcas, né? Torrefações nesse caso, que sejam boas.
E aí no começo abraçar isso, assim, né? Focar em algumas torrefações Mas assim, vamos comprar no supermercado. Quanto mais informações tiver, né, da procedência do café na embalagem, melhor. Melhor. Se falar da onde vem o café, se falar quem foi que torrou, se falar altitude, variedade, né? Isso tudo é bom sinal, né? Se falar cor de torra também, né? Então, eu acho que quanto mais informações, mais mostra que aquela empresa que embalou tomou o cuidado de verificar tudo isso, não misturou tudo né? Tá, legal. Eu acho que essas são as boas dicas para começar. Sim. Mas eu acho bom esse ponto que você falou de trocar ideia com o barista na cafeteria, porque o barista muitas vezes ele te orienta. Por exemplo, eu já escutei muitas vezes na tua cafeteria, quando o pessoal chega, você pergunta: como você gosta do café? Você gosta do café mais forte? Você gosta do café mais doce? Você gosta de um café ácido? Como você gosta? Então, você consegue orientar a pessoa por o próprio gosto dela. E acho isso muito interessante também. Nem sempre a gente tem o tempo de mostrar, né, o café especial para um consumidor que não conhece. Né? Então, a gente precisa também usar o repertório de cada um, né? Sim. E, querendo ou não, a Nespresso é muito forte na maioria das casas. Sim. E se usa a palavra intensidade. Então, eu tento entender o que a pessoa gosta através de um linguajar que já está imposta no mercado. Apesar de a gente saber que no café especial tem outras formas aí de se comunicar. Então, às vezes, eu perguntando como é que você gosta do seu café, eu já identifico se a pessoa está familiarizada com o café especial, se ela não está, e tentar entender um pouco do gosto da pessoa. Ótimo. Assim, outro essencial para ter em casa, eu acho que é a balança, né? É a balança, sabe por quê? Por mais que a gente meça em colheres, Vocês sabiam que dependendo da torra, uma colher muda a gramatura, né? Uma colher de sopa muda. Tem até um vídeo... Da moagem também. Da moagem também. Né? Então, eu estava vendo um vídeo do James Hoffmann, acho que ele era da Blue Bottle, né? Que ele, se não me engano. Ele mostra ali, né? Ele pegou um café já moído. Eu imagino que ele usou a mesma moagem para mostrar isso. Pegou uma colher de sopa e colocou ali uma torra escura, deu 17 ponto alguma coisa. Ele pegou uma torra mais clarinha ali, mais média, né? A mesma medida, colocou na balança, deu 18,8. Acho que é 17,5, deu 18,8. Eu não sei exatamente porque, eu imagino que é a perda da água na hora da torra, mas se bem que a gente sempre torra até 2% de umidade, não sei se é isso, mas tem variação. Então, melhor é por peso mesmo. Melhor é por peso. Tá. E para conseguir também ter uma consistência, uma padronização. Se você chega num café que você gostou, você quer repetir esse café. Você quer fazer de novo. Então, é melhor você ter uma balança para saber que quantidade você colocou de café, que quantidade você colocou de água. E é bom também isso, né? Assim, por exemplo, uma outra coisa que você pode ter é uma balança... Tem umas balanças, por exemplo, que tem o timer. É bom, se você não tiver uma balança com timer, tudo bem. Tem uma balança normal, onde você pesa os alimentos. E com o relógio mesmo. Com o relógio você pode ir vendo também. Mas são duas coisas importantes. O peso e o tempo, né? É importante... Para quem também não tem balança, usa a colher, usa a medida. É importante, na minha opinião, é registrar aquilo que está fazendo para você saber depois, né? A gente vai falar de café, mas assim, tem o tecnicamente correto e tem aquele que a gente gosta. Sim. Né? Em casa, foca no que você gosta, sabe? Sim. Se você fez uma receita, gostou, né? Ou na verdade, vamos pegar o exemplo, fez uma receita, poderia ficar mais intenso, vamos usar essa linguagem. Na próxima vez, se você não marcou de alguma forma, nem que mentalmente, né, as medidas de colheres, você não vai conseguir melhorar, né? Sim. Então, eu acho que essa tá a graça do café. A gente sempre provar consciente, né? Então, entra também nessa parte de slow food, de você não almoçar assistindo TV ou conversando, realmente, parar, né? Uma pausa para respirar,
tentar sentir o café e falar, gosto, mas dá para melhorar, ou gosto, é assim mesmo, então da próxima vez quero fazer exatamente igual. Então acho que o importante é você registrar de alguma forma para você conseguir replicar. É assim. E finalmente, a água, né? Uma água filtrada, porque vamos falar, em casa é a melhor água que você pode ter, né? Água filtrada, ponto. Foge das águas com sabor, né? Com aquele cloro, né? Tanto ela limpa é bom o suficiente, assim, você toma ela pura e não tem nada negativo nela, já dá pra fazer. Claro que a água dá pra aprofundar muito, mas... Muito, sim. Aí, acho que para casa vamos deixar assim, água filtrada. Pronto. Tá. Então, acho que já com essa informação já dá para começar para falar dos métodos, né? Então. Podemos começar com o método mais conhecido, que é a Hario V60. Bom, o V60 tem esse nome, né? Porque ele tem um formato de V, um formato cônico, e tem 60 graus, né, de ângulo. E para que ele foi desenvolvido? Para oferecer a menor resistência possível durante a extração, para você controlar a extração pela espessura da moagem. Então ele não tem um chãozinho, né, igual o Melita, que ele tem ali um chão e tem um furo pequeno, né? A Hario V60 ela já vai direto no buraco, o buraco é maior, né? O ângulo tem um único buraco, né? Tem um único buraco maior. E o formato cônico dele faz com que a água passe mais rápido, né? E então, aquelas rachaduras que ele tem. As ranhuras? As ranhuras são em forma cilíndrica, né? Em forma cilíndrica, para ajudar ali no escoamento da água e também para o vapor que sobe não deformar o filtro do café, né? Certo. Tem ali uma válvula de escape pro vapor que sai. Assim, para quem nunca escutou falar dele, ele é um coador de café. Coador cônico de café, certo? Ele foi desenvolvido por uma empresa que se chama Hario, no Japão. Daí o nome. Daí o nome de Hario V60. E Hario, a palavra Hario, em japonês, e ela significa rei do vidro, porque a empresa antigamente fazia só coisas em vidro, tá? Agora, esse Hario também, ele é feito em vidro, ele é feito em acrílico, ele é feito em metal e ele é feito em cerâmica também. Então, a gente normalmente vê de acrílico nas cafeterias, né? Tem 2 tamanhos. Tem tamanho para uma xícara, que é o tamanho 1, e tem o tamanho 2, que é já para mais de 2 xícaras. É para 2 xícaras. E tem a 3 também. Tem a 3 também. Tem a 3. Então, eu acho importante pensar para quantas pessoas você vai fazer café em casa e comprar o tamanho pensando em isso, né? Sim. Assim, uma coisa que eu não falei é que esse método foi desenvolvido no ano 2005. Assim, então, ele é relativamente jovem. Assim, dos métodos que vamos falar, eles são de uma nova onda. Eles a maioria são métodos novos. Por isso, muitas pessoas nunca ouviram falar desses métodos. Esse é do ano 2005. Eu gosto bastante do Hario V60, eu gosto muito, assim, eu fiquei viciada uma época fazendo só café na Hario, só que a gente tem aquele que é de vidro, e eu acho que ele é bem delicado, eu sinto que eu vou romper, que eu vou quebrar ele em qualquer momento, então, é uma coisa que para mim atrapalha um pouquinho, não é um método para viajar com ele, se tem aquele de vidro, eu acho que é melhor deixar em casa, mas eu acho que é um método simples de utilizar para começar e o resultado é muito bom, eu gosto pessoalmente muito da Hario. Pessoalmente, assim, o que eu recomendo, né, que eu comprei o 01 e depois... Eu queria fazer café para outras pessoas, acho que o café une, sabe? E por mais que você não receba tanta gente, às vezes você vai receber e pode ser que você queira fazer um café para visita. Compra o 02, pelo menos. Sim. E aí no dia a dia, se o filtro 01 for menor, compra o 01 e faz um 02 mesmo, sabe? Pelo menos você tem essa flexibilidade. E... O de acrílico eu prefiro, que eu controlo melhor a temperatura dele e ele não quebra. Então, pra mim... É mais prático de melhor. Assim, é mais prático.
Viajar com ele. Assim, é que assim, o de vidro é bonito, de cerâmica é muito bonito também, mas eu prefiro a praticidade, né? com Então, eu certeza. recomendo a de acrílico. E fujam do transparente, apesar de ser legal, se você fizer muito café, pode ser que ele fique marronzinho, sabe? Ele pode ir amarelando. Ele vai... Então, assim, ó, o colorido... Na verdade, assim, eu gosto de transparente, né? Mas ele vai ficando a cor do café. E aí... Mas é algo a considerar só, né? Sim. Uma coisa que, se eu soubesse antes, talvez... principalmente contexto cafeteria, talvez. Sim, com certeza. Para V60, seria muito legal se tivesse chaleira bico de ganso. Né? Você conseguiria brincar mais com o método. E a chaleira pico de ganso é aquela que tem um biquinho, né? Que você consegue controlar melhor onde vai a água, você consegue controlar de melhor o fluxo, né? Aquela caninha ali mais profunda. Então, assim, se não tiver uma chaleira bico de ganso, usa a normal. E aí eu recomendo fazer a turbulência, que é pegar a colher e mexer. Então, assim... para quem não está familiarizado, uma receitinha assim, tipo, põe ali a quantidade de café, primeiro escalda, joga água quente no filtro de papel sem café, certo. Né? Para que isso serve? O café ele é uma esponja aromática, então onde ele passa ele suga os aromas. O papel ele tem cheiro, então você já vai fazer, né? Já vai tirar esse cheiro. Já vai preparar a temperatura de todo o sistema, então do coador e da caneca. Não esqueça de descartar, às vezes eu já esqueci de descartar essa água. E beleza, aí põe o café, põe um pouquinho, pode ser menos que a metade da água que você porcionou, né, no café, põe e mexe umas 3 vezes. Espera ali, se o café ele tiver com uma torra mais recente, ele vai borbulhar bastante, né? Espera parar de borbulhar, isso vai dar uns 40 segundos mais ou menos, e aí termina, joga todo o resto da água e mexe mais umas 3 vezes. Né? Uma coisa que a gente busca é na V60, como ela é totalmente geométrica, né? O resultado tem que estar ou reto, tem que ser um chãozinho reto, flat, ou uma montanha, né? Tem que ser também... geométrico o resultado. Se ficar torto, se tiver buracos, foi uma extração que dá para melhorar. Legal. Tá. E assim, para quem nunca fez, quais proporções você acha que deveria começar a pessoa? Se nunca fez e não está familiarizado com café especial, eu recomendo 10%. Então eu recomendo 20 gramas para 200 de água. Mas... se ela tiver a fim de realmente experimentar uma coisa diferente, vai com 6%. Ou 7%. Começa com 7%. Então, 7%, pensando que eu vou fazer 200 de água no final, isso vai reter um pouco, vai me dar uma bebida, né, com um pouco menos de 200. Mas para facilitar a conta, 7% vai dar 14 por 200. Sim. Então, se tiver disposta a realmente experimentar uma coisa diferente, essa diluição é um pouco mais técnica. Vai ali para os 14 para 200, mais ou menos. Legal. Tá. A ideia aí é também brincar, né? Exatamente. Sim. E assim, não tem uma receita certa nem errada, né? Depende do café que você gosta. Esse aí vai ser o melhor café. A diluição, a proporção de café e água, inclusive no refratômetro, quando a gente usa isso, é um ajuste fino. Então, não precisa, em casa, a gente não precisa se preocupar em ser tão preciso. A espessura da moagem, ela vai alterar mais do que a proporção de água e café. O tempo de infusão, a pressão, a turbulência, tudo isso pode impactar mais do que a própria proporção, a própria brew ratio, né, BR. Tá. Aí poderíamos falar também da V60, que ele cria um equilíbrio entre as propriedades do café que é bem bacana, né? A V60 eu gosto de falar que é o método mais equilibrado é um desafio falar sobre cada método em termos de resultado sensorial, né? Mas depende, né? Depende da receita. Depende do grão, isso varia coisa. bastante. Mas de forma geral a V60 é a mais equilibrada. Teve um dia, inclusive, entre a gente aqui, né? A gente fez aquele teste com todos os métodos de percolação que eu tenho na cafeteria. Infelizmente, eu não tenho calita, né? Mas a gente fez coar, a Gold Filter, que não utiliza filtro de papel,
a Melita e a Hario V60. A gente percebeu isso, assim, a Hario V60 ela era mais equilibrada, ela era potente, equilibrada, né, encorpada. Resultado muito legal. E a gente fez a mesma proporção de água e de café para cada um dos métodos, né? Exatamente. E mudou totalmente. Eram 4 métodos diferentes e a gente estava tomando 4 cafés diferentes. Foi com tudo a mesma coisa. receita. Mesma moagem, mesma proporção, mesmo jeito de jogar, né? Aí uma coisa que eu acho importante falar é que provavelmente o café vai ser diferente do que você está acostumado a tomar, né? Se está provando pela primeira vez, pode ser que se sinta acidez, que é uma coisa legal no café. Então, não Mas fique... que muitas pessoas não estão acostumadas a sentir uma acidez no café. Então, é uma coisa legal. Aí, para você saber que se tem um café com acidez, é um bom café que você está tomando. E quando a gente fala de equilibrado também, é uma coisa que tem sabores que estão balanceados, podemos falar. Que não tem um gosto gritante, podemos falar. Que não é muito amargo, que não tem amargor, na verdade. Amargor. Seria Isso, o ideal, deixar claro que um café sem amargor seria um ótimo resultado, né? Lembrando até daquilo que você falou, né? Que a gente precisa lembrar que o café é fruta. Então, as propriedades de fruta que a gente busca numa maçã, numa banana, num abacaxi, a gente busca acidez e doçura, a gente não quer amargor. Nenhuma dessas frutas você quer comer amarga. Nenhum. Nem amargo, nem a astringência, né? Que é aquela sensação de amarrar a boca. Nada disso. A gente quer uma bebida doce e azedinho. Tá bom. Eu Muitas acho vezes que é no isso. café também, essa palavra de intensidade, ela está diretamente ligada com amargor, né? Isso, no contexto cafeteria, isso é um desafio de lidar, Eu mas imagino. é divertido, né, também. E a palavra encorpado também, muitas vezes, é confundido com intensidade. Eu até que falei é difícil, né? Explicar. é difícil explicar. A V60 eu disse que dá um resultado encorpado na bebida, mas não é o encorpado de intensidade de amargor. É o encorpado tecnicamente correto de sensação de toque na língua. Né? Eu acho que é isso. Tipo, um peso na língua. o peso que você podemos sente falar, do é café. uma... Por ter realmente esses sólidos extraídos, né, que a gente falou de refratômetro, ela vai reagir nas papilas, né, da língua em mais regiões. Então você vai sentir mais a língua durante a bebida. E isso é muito fácil assim de provar. Pode ser no mesmo método, pega um café tradicional e pega um café especial e faz ao mesmo tempo, prova os dois ao mesmo tempo. Mas em um dos goles, dos dois, quando ele estiver um pouquinho já mais... Não frio, né? Mas não naquele quente absurdo que você não consiga deixar na língua. Joga o café na língua. O café especial, depois vai pro tradicional. Depois volta pro especial. A diferença de toque na língua é gritante. É gritante. É importante disso tudo é prestar atenção. Prestar atenção naquilo que você está tomando, né? Assim... O tempo todo que você ficar tomando café, preste atenção em cada golinho, o que você vai sentindo, quais sensações você vai tendo, quais coisas você consegue sentir. E é bom também fazer isso, assim, logicamente no café, como estamos falando, mas também com os alimentos. Sei lá, pega uma maçã, tenta sentir a acidez da maçã, a doçura, tenta sentir tudo em cada alimento. Isso eu acho que é muito bom e agrega muito nesse sensorial sempre. Ótimo. Aí vamos continuar com qual? Eu acho que poderíamos continuar com a Clever. A Clever é um método bem bacana também. Clever, assim, para contextualizar a muitas pessoas, é parecido com os métodos de infusão que a gente vê para fazer chá, né? Em algumas cafeterias. Ele é um método de infusão, tá? Ele é um método que foi feito em Taiwan. Em Taiwan. Também no ano 2005. 2005. Ele também é um método jovem, né? Ah, não, peraí. 2008. 2008. Ele foi feito em 2008, tá certo? Ainda é mais novo. Ainda mais novo. E ele, fisicamente, ele como é que é? Então, fisicamente também ele é cônico,
só que a base é diferente. Na base ele tem uma trava que permite fazer aquela infusão. E quando essa trava entra em contato com um recipiente, com um copo, com uma jarra, ela abre. Então, quando estiver fechado, ele está fazendo a infusão, você coloca em contato e ele já solta. Ele é uma trava, uma válvula. É um melita, né? Certo? Estava olhando. Ele é um melita com tampinha, com rolha, para a gente fazer uma infusão. É engraçado que a Clever, eu conheci lá no Coffee Lab, né? Eu gostei muito e tentava reproduzir em casa. Eu falava, bom, já que é infusão primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Rario V60, vou escaldar, preparar ela. E aí a água ferveu, eu vou jogar o café lá no recipiente que eu fervi a água. Vou deixar lá 2 minutos, vou misturar, depois eu vou jogar água com café na Rario V60. Depois eu descobri que os mineiros fazem isso. Né? Algumas famílias mineiras fazem isso. Dá um resultado totalmente diferente. Eu imagino. Pela turbulência, enfim. Mas no começo ali, eu achava que ia dar super certo, não deu tanto. Mas é uma experiência legal. Eu acho que o café é isso, né? A gente ir inventando e descobrir o que a gente muda, o que interfere no sensorial. A Clever, para mim, está no meu coração. É a preferida, né? Eu acho que sim. Assim, eu gosto de todos os métodos, mas a Clever para mim é a preferida. Eu acho que é bem simples para começar. Para quem não conhece nada nunca na vida, eu acho que a Clever é o melhor método para começar. Dá para brincar muito, para fazer muitos testes. Ela é um material, é acrílico, né? Ela é acrílico. Então, você pode viajar com ela. Sim. Também tem vários tamanhos. E a gente qual tem? A grande, né? A grande. Porque tem mais de 300 ml, acho que tem mais de 600, acho que a gente tem a maior. Uma coisa também importante para falar aqui é que ela funciona com um filtro de papel. Também, então é importante ter esse cuidado, já que o Nilo falou para V60, de escaldar antes também. Importante também ter com a Clever. Uma coisa que falamos é que ele é um método que a gente consegue deixar em infusão, mas se a gente quiser, pode fazer também sem infusão. Direto. Pode deixar direto no contato. Coisas legais assim para Clever para ter em casa, né? Primeiro que ele usa um filtro, você consegue usar o filtro Melita na Clever. Consegue. Então é muito mais fácil para quem está em casa ali de conseguir filtro de papel. Outra coisa que é vantagem para casa, assim, é que, diferente dos métodos de percolação, que a moagem tem que ser muito específica para Rario V60, para coar. Né? Na Clever, se você tiver um café moído, já você olha a espessura ali, você consegue fazer também na Clever. Ou se tiver um pouco mais fino, já deixa direto. Se tiver um pouquinho mais grosso, deixa mais minutos em infusão. Sim. Então você consegue adaptar mais ao que você já tem. A Clever é o meu método também favorito, em comparação já com a Aeropress, em termos de resultado sensorial. Eu não sei se isso vai fazer muito sentido para muita gente, assim, mas eu acho que sai uma bebida mais aberta, assim, uma bebida mais brilhante, acho que uma acidez mais clara. Eu não sei explicar isso. Para mim, quando eu falo isso internamente, faz sentido. Do que a Aeropress, por exemplo. A Aeropress ela vai trazer uma acidez um pouco mais fechada. Isso de forma geral, e tentando traduzir, né, o resultado da bebida em palavras. Sim. Mas também é o método que eu mais gosto, né, igual a Mafé, de resultado, né, e é um método versátil. Sim. E ele foi desenvolvido também meio que para gerar um resultado de café encorpado, mas também falando do encorpado, entendendo, como a gente já acabou de explicar, e para sentir os aromas do café, para sentir esse café aromático, que são as propriedades que o café já tem desde que ele foi processado e chegou até você. E vocês lembrar, uma dica para consumidor também, um aplicativo chamado Coffee.guru. Conheço. É legal que tem receitas de métodos e você consegue registrar suas também. Então,
A gente vai chegar na Aeropress, lá tem umas receitas legais, Sim. Mas tem coisas bacanas. Acho que o nome, como aparece ele na loja de aplicativos, é coffee.cup.guru. E ele aparece aí na loja de aplicativos da Apple e do Google. E ele é bem bom. Você tem alguma receita para Clever? É diferente como eu faço na cafeteria, em casa, né? E varia de grão para grão. Mas assim, se eu pego um grão novo e vou fazer na Clever, eu uso 17 para 240 com 2 minutos de infusão. Faço uma moagem um pouquinho mais grossa do que a que eu uso na Hario V60. Só para parâmetros, então, no Baratz aqui, o meu... Para Hario V60 está no 17, eu uso 23 para Clever, e 35 para prensa, então só para ter uma ideia. E coloco o café, escalo, né? Coloco o café, ponho toda a água, inicio o timer e dou 3 mexidas. Legal, você coloca Apitou, dou 3 mexidas e engato. Legal. E assim, legal também fazer esses testes de quanto tempo deixa em infusão, não? Aí cada café vai respondendo diferente. Eu geralmente, quando eu faço em casa, eu gosto de que esse tempo de infusão seja menor. Eu gosto de tirar o café mais ou menos nos 45 segundos. Assim foram os testes que eu já fiz. Mas para mim fica mais saboroso assim, com 45 segundos. Mas vai de cada quem, né? Vai do gosto da pessoa que está tomando. Então é muito bom, assim, brincar com isso, como falamos desde o começo, com esses brinquedos aqui legais. Agora, vamos com qual? Agora vamos com a Aeropress. Tá. Essa aí, vocês já falaram que a Clever era a preferida de vocês dois. Agora, a Aeropress é minha preferida. Eu gosto de fazer bastante Aeropress em casa. E acho que é bem legal porque dá para fazer para uma pessoa, dá para fazer para várias pessoas. E dá para brincar com todas as variáveis. E, assim, tem muitas receitas também. Esse aplicativo que o Nilo indicou é muito bom. E eu já testei várias das receitas que aparecem aí. Aparecem receitas de vários campeões, assim, de mundiais e tal. E, nossa, cada uma é um resultado diferente. Eu já testei várias. No episódio anterior também a Juliana, que é a campeã de Aeropress, ela deu uma receita, umas dicas bem legais. Que você já fez. Nossa, essa semana eu passei direto fazendo esses testes. É verdade. Aí, a Aeropress também é nova. Também ela é nova. Ela é de 2005. 2005. Ela é dos Estados Unidos e foi um inventor, né? Sim, foi um engenheiro inventor. E a Aeropress é uma... Geringa? Uma seringa. Seringa gigante, né? É uma seringa gigante, é. Ela tem dois tubos de plástico com uma borracha. Ia falar bolacha. É biscoito. Então, seria com uma legal. borracha. E ele semelhante com uma seringa, né? É o mesmo princípio. Esse aqui, o inventor desse é o Adam Adler, e ele testou muitas coisas porque ele queria gerar um resultado onde ele conseguisse tirar o amargor do café do dia a dia. Então é muito bom que a gente consegue fazer isso também. Mas logicamente vai da receita. Não quer dizer que qualquer receita vai ficar sem amargor. Depende. Ou qualquer café, né? Ou qualquer café. Se você deixar um monte de tempo aí e fazer do jeito que não é correto, provavelmente vai extrair mal. Mas é ir brincando e você vai vendo como é que é o resultado. Pois é, inclusive acho que ele inventava brinquedos, eu acho. Sim, ele inventou aquele disco voador, o frisbee. Ele inventou. A Aeropress é um método mais versátil, né? É o que a gente consegue, acho que, mais brincar. Porque dá para fazer infusão, dá para fazer pressão, dá para trabalhar com temperaturas de água muito diferente por conta da pressão e da infusão que a gente consegue colocar. Tem receita com água a 80 graus nesse coffee guru. Dá para simular um espresso com café mais concentrado. Dá para brincar muito, eu acho que é por isso também que tem um campeonato mais forte da 60, porque dá para realmente fazer coisas diferentes.
Se eu não me engano, a receita que o criador indica é fazer mais concentrado, né? E depois colocar água. Então, dessa forma dá para fazer mais copos, inclusive. Sim. Mas uma das dificuldades e desafios operacionais aqui em cafeteria realmente é a quantidade de doses que dá para fazer junto. Como aqui na operação a gente não faz infusão, né, por conta de operação, então a gente faz uma moagem mais fina e já aperta o êmbolo, faz ali no máximo alguns segundos de infusão e já sai um resultado incrível também. Só que a gente não faz ele concentrado e depois dilui. Essa é uma receita que a gente não tem aqui desenvolvida para fazer. Então, saiu 4 Aeropress, só tenho 2 na operação. Tem que fazer quase plantar uma bananeira, fazer as 2 ao mesmo tempo. Correr para a pia, lavar e fazer outra. Né? Operacionalmente eu tenho essa dificuldade. E no horário de pico, assim, no meio-dia, acho que dá bastante trabalho fazer isso, né? Tem cafeterias que restringem até o horário por conta disso, né? Que é uma dificuldade realmente na operação corrida, fazer principalmente os de infusão, principalmente Clever e prensa francesa, né? A gente acaba fazendo, a nossa demanda por métodos aqui em Alphaville ainda é baixa, e a gente consegue oferecer essa experiência. E mandamos ler, a gente faz, né? Só que em casa eu faço de uma forma diferente. Em casa eu gosto de fazer com infusão. Aí eu faço uma moagem um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais semelhante ao da Clever. Deixo em infusão por também 2 minutos. Aprendi a dica da Juliana. E quem quiser saber tem que escutar o outro. Eu faço uma receita até similar à da Clever. Deixo também 2 minutos. Faço a jogada mais ou menos parecida. Tampo para não perder temperatura, viro e aperto. Vocês viram que lançou a nova Aeropress? Tem a Aeropress to Go. Nossa, é muito bonita. Assim, a Aeropress é versátil, já você pode levar para qualquer lado, mas ela é menor e ela tem um copinho, assim. Portátil, né? Ela é um copinho portátil. E o mesmo estojo é o copo onde você serve. Então é muito bacana. Eu gostei bastante. Legal. Eu compraria facilmente. Você vai comprar. Eu vou comprar todos os meses. Eu teria feito, se fosse o criador, eu teria feito uma solução para fazer mais copos, de repente alguma alternativa maior, ou desenvolver algum outro produto para, de repente, um moedor que encaixe ali dentro, sabe? Eu acho que seria... Porque qual que é a dificuldade da Aeropress pra gente aqui no Brasil? Ela é cara, ela vem cara pra gente, porque é uma empresa de um produto só, né? Então a importação sai caro. Você não consegue consolidar um container igual da Hario, né? Que tem moedor, em geral, aqui você paga mais por todos esses métodos, porque são importados, né? Sim. E aí você paga um sobrecusto por isso, por conta das taxas que tem que pagar para importar, né? Sim. Mas você vê, a Hario, por ter mais opções ali, né, no portfólio, chega num preço mais acessível aqui, né? A gente consegue ali por R$40 comprar já um coador. Acho que os métodos que estamos falando, a Hario consegue comprar e até vamos falar agora mais para frente da prensa, você consegue já umas prensas mais acessíveis, né? Sim. Que tem várias marcas, né? Tem umas várias. que até nem marca tem. Sim. São mais baratinhas. Aí a Aeropress, eu acho que ela tem uma complexidade maior, né? Para quem está começando no mundo do café, eu acho que não vale a pena fazer a compra de uma Aeropress. Porque é um pouco mais complexo. Sim, é muito mais complexa, ela tem muitas mais variáveis e acho que para começar fica difícil. O que eu gosto é que ela é super versátil e eu gosto muito que ela é fácil de limpar, que é uma coisa importante, né? A gente já viajou para outros países, para outros lugares e levamos a Aeropress. Nossa, é um método que você pode levar para qualquer lado. Melhor se você tiver também um moinho manual, dá para fazer tranquilo lá no hotel, você dá para fazer um bom café. Porque quando você viaja, se você não for para uma cafeteria de especialidade, vai ser difícil achar um bom café. Então, você pode levar junto bem fácil. Depois que eu comecei a curtir café, as viagens ficaram até mais legais também, né? Em busca de cafeterias, em busca de café especial.
E no Brasil e fora também é divertido. Dica para Aeropress é o que a gente faz no expresso, né? Quando a gente vai regular a máquina, regular moinho pela primeira vez, né, na cafeteria, definir alguns parâmetros já e não mexer neles e mexer uma variável por vez. Né? Então, eu acho importante isso. faz uma receita, né? Você vai ter que anotar mais coisas na Aeropress ali do que você fez na receita. Então, recomendo ter um caderninho do lado, o celular. E na hora de fazer uma outra tentando melhorar, mexer só um parâmetro. Ou você vai mexer só na espessura da moagem, ou só na diluição, ou só na pressão, ou só na infusão. E aí a dica também a diluição é a última, é só ajuste fino. Então, assim, se saiu longe o tiro, mexe na espessura da moagem. Né? Que aí realmente é como a gente faz o expresso. Não mexe na temperatura da água, não mexe no tempo de infusão. Vai um por vez. Acho que aí fica mais divertido até, porque você vê o que muda em cada alteração. Eu acho que eu nunca fiz com diluição no final, sabe? Todas as receitas que eu faço vai diretamente da pressão, cai na xícara e aí já tomo. Assim, logicamente eu já vi muitas receitas assim no YouTube e tal, pessoas fazendo com diluição no final, mas eu acho que nunca fiz nenhuma dessas receitas. A gente faz aqui a diluição para gelado. Quando sai café gelado, se não é cold brew, a gente usa a Aeropress, a gente faz... Então, assim, uma dica também rápida é assim, se você usa, por exemplo, 17 gramas para 200 de água, você coloca 100 gramas de gelo e faz 17 para 100, em cima do gelo mesmo. Ah, legal. Ele vai... É só um atalho, né? Eu acho que dá pra melhorar essa receita, mas só pra ter um atalho pra fazer café gelado em casa. Legal. Ainda não fizemos isso. Vamos testar. Vamos testar. Certeza. Tá. E agora vamos para a prensa, Vamos pra né? prensa. A prensa acho que é o método que você acha num supermercado fácil. Uma loja fácil você vai achar. Ela faz café para várias pessoas, né? Tem vários tamanhos. Depende, sim, mas é legal comprar a grande, pelo que você estava falando, Nira, porque o café é para dividir, né? Então, a gente tem a grande em casa, só que... quatro taças. 4 taças. Mas, por exemplo, já se eu quero fazer, por exemplo, café para mim, só, assim, já fica difícil, porque só colocar 100 ml vai ficar muito pouco e quase que não vai funcionar muito bem. Já quando é assim maior e fazer quantidades pequenas é difícil. Mas como o café para dividir, para socializar, é muito bom ter a grande para isso. A prensa é de vidro, né? Ela é de vidro, sim. Então, isso faz com que ela seja um pouquinho mais... Ela é mais delicada, de ter mais cuidado. E ela parece com o quê? Assim, imagina uma jarra de vidro reta. E ela tem uma tampa que tem um êmbolo. Um êmbolo, é isso. E é um método de separação, né? Eu costumo brincar que assim, a prensa francesa é um chá de café, né? É uma infusão. E apesar do termo prensa, o café não é prensado, porque se você reparar, você vai até o final, ele não vai até o fundo. Né? Ela não faz pressão. Ela simplesmente faz separa. uma divisão. Isso. Exato. Faz uma separação do líquido com o sólido. Inclusive, é errado para quem fica subindo e descendo, espremendo o grão, isso é errado. Inclusive em chá também. É só para separar mesmo e já tá pronto para servir. Uma vez só. Tá. Aí a história da prensa é um pouquinho enrolada, porque, na verdade, a primeira patente dela foi em 1852. E foi de 2 franceses que fizeram essa primeira patente. Mas depois aconteceram várias. Foi uma evolução constante. E o mais recente foi em 1958, que na verdade foi um suíço que fez aquela patente. Então, assim também falam que ela também tem uma parte italiana, né? Também. Então falam que ela foi também criada na Itália,
mas foi mais usada e difundida na França. E todo mundo fala de prensa francesa. Sim, o nome já conhecido é prensa francesa, então não vamos brigar com isso aqui. E o que você acha, Nilo, da prensa? A prensa, quando eu comprei em casa, eu comprei ela um pouco maior. E na época eu usava o moedor manual. E hoje, sabendo um pouco mais também das facilidades, tudo, ela é muito boa para receber, porque você consegue fazer uma quantidade maior. E na hora de moer também a moagem é mais rápida, por utilizar uma moagem mais grossa. Bom, outra dica de moedor que eu fazia é... Eu engatava uma parafusadeira na ponta, em cima, e apertava para ficar girando ali, eu ficava lá... moía, Muito funcionava mais bem. automático, Dá né? para fazer também naquele triturador de alimentos, sabe? Também dá? Também dá. E a dica, só que assim, é legal pegar a pecinha que encaixa certinho, porque o que eu fiz, eu engatei a parafusadeira ali com o mandril que tem, e aí acabou ficando cego. Então o meu moedor só funciona com a parafusadeira, não funciona mais com a manivela. E para prensa, a prensa eu acho que ela é muito democrática, assim, o resultado sensorial é que agrada, eu acho que a muita gente, né? Principalmente quem está em transição. Sim. E ela fica muito legal também com cafés com torra mais escura, com café mais convencional. Eu acho que é uma boa porta de entrada para as pessoas que ainda acham estranha a acidez e a, entre aspas, fraqueza do café especial. Sabe? Eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu acho muito legal um método para receber, sabe? Sim. Ela é bonita, né? Serve bastante gente. Para mim, pessoalmente, simboliza a reunião, sabe? Legal. Sim. Assim, fazendo uma diferença com os 3 métodos anteriores que já falamos, os 3 métodos têm filtro de papel, certo? Os 2 primeiros têm filtro cônico e a Aeropress tem um filtro circular que vai na pontinha. Já esse aqui não tem filtro de papel, porque quem faz a separação é o êmbolo que tem aí na tampa, na uma parte peneira, de cima, né? Uma peneira de trama bem fina. Certo. Tem vários tipos de prensa para comprar. Tem das mais caras, das mais baratas, né? O que eu recomendo olhar antes de comprar é a pressão que se faz nas laterais, quando você aperta o êmbolo. Que não fique solta, né? Que não fique solta. A menos que você vá comprar uma dessa para fazer creme, né? A espuma do leite. Aí usa só para isso. Ver se ela veda bem. Ver se deixa o espaço embaixo. Isso é muito importante porque tem prensa que vai até o final. E aí de limpeza, né? Ver se você consegue desrosquear as peças da peneira. Né? Tem a molinha, tem a peneira e tem um ferrinho ali para sustentar. Isso facilita depois a higienização. Tá, aí também uma coisa que a gente poderia falar aqui é que o café que extrai a prensa francesa, ele vem junto com alguns sedimentos do café. Ele, assim, a diferença com os anteriores, que são bebidas mais limpas, que quando você toma o café, bebida mais limpa que quando você toma o café, no fundo da xícara não tem pó de café. Agora, já na prensa é diferente. Você termina de tomar a xícara e ficam alguns sedimentos na parte de baixo e que dá para sentir enquanto você está tomando também. Então, essa é uma diferença. Isso, para quem não gosta, dá para ser evitado. É um processinho a mais. Dá para peneirar o café. Inclusive, eu fui numa cafeteria muito interessante no centro, no Mumu Café, do Eric. E ele pegou um copo que era específico para fazer chá, né? Um copo que tem ali meio que um filtro dentro, assim, né? Para fazer chá mais fácil. Ele colocava isso embaixo do moedor. Então, quando ele já moía o café, ele moía nesse copo e chacoalhava para o fine passar nessa peneira do chá. Então ele já tirava um pouco do fine, né, e fazia o método, seja qual fosse o método. Também algumas receitas assim. Eu achei muito interessante. Na prensa, se a pessoa se incomodar com isso, dá para minimizar fazendo isso. Ou pega o resultado da prensa e passa pelo V60 para filtrar. E
Tem gente também que... Então, assim, como é que se faz a prensa, né? Usa uma moagem mais grossa, faz ali a proporção que você definir. Vamos supor que você use 14 para 200. Multiplica, você vai fazer 600. 14, 28, 42. 42 para 600. Uma moagem mais grossa. Geralmente se usa 4 minutos de infusão. Deu 4 minutos, aperta. Põe a tampinha para não perder temperatura. Então, sempre pensar em preservar a temperatura em qualquer método, né? Tem gente que gosta de dar uma fundadinha para aquele bolo de café que fica na superfície também ficar submerso. Sim. E tem gente ainda que faz o skimming, que é parecido no cupping. O que é esse skimming? É pegar a colher mesmo, depois de 4 minutos ali, tirar o óleo da parte da superfície, né, de café e depois fazer... Que fica com uma espuminha, né? Sempre aquece o sistema. Lembra que se vai ficar 4 minutos em temperatura, né, na infusão, ele já vai perder temperatura naturalmente. Sim. Então não esquece de jogar água tanto no êmbolo quanto na jarra mesmo, né? Aquece bem, descarta a água, põe um pouco de água, põe o café e põe o resto da água. Eu gosto de mexer. Aí eu coloco a tampa e eu dou uma fundadinha para ficar tudo submerso. Deixo ali 4 minutos. Depois de 4 minutos, apitou, eu desço o resto e sirvo. Mas aí tem gente que peneira, todas essas variações que a gente já falou. Aí eu acho que ela é mais chata de limpar, né? Eu sempre penso nisso. Porque sempre fica o resíduo do café coladinho, colando assim. na peneirinha. Então, é um pouco mais chato de limpar, como ela é de... E ela é mais frágil também. Também, porque ela é de vidro, então não é um método para viajar, com certeza, não. É mais um método de casa, né? Como você está falando, para ter convidados em casa, tomar um café bonitinho, bem gostoso. E qual você acha que pode ser um resultado que pode ter com a prensa francesa? A prensa francesa, ela vai, até de aparência, ela vai ter ali o óleo na superfície, por conta de não usar um filtro de papel. A Aeropress também tem um pouco desse óleo, também da pressão. Sensorialmente, ela é um desafio falar, né? Eu sei. Eu identifico assim um pouco com... Também ela desenvolve aquela bebida mais fechada como a Aeropress, assim, nesse meu jeito maluco de definir. Ela sai uma bebida bem saborosa, assim, né? Eu diria uma textura, né? É bem encorpado, mas traz aí uma textura e desenvolve bem uma acidez mais de fruta em compota, assim. Mas, de novo, varia de grão para grão. Sim, sim, claro. Os tempos e todas as variáveis, né? Mas eu acho que o resultado é normalmente um resultado que agrada a maioria das pessoas. Sim. É bem popular, né? É bem popular. Democrático, assim, agrada muita gente. Então, acho que foi isso, né? Sim, Falamos... assim, cada um pegar os filtros, ou pegar os métodos, fazer em casa, brincar. A gente poderia pegar as mesmas proporções, quanto de água, quanto de café, para fazer nos 4 e vai dar um sabor diferente. Totalmente. Então, é muito bacana fazer isso e ter essas opções e essas possibilidades de extrair café de ótima qualidade e de bom sabor, e fazer isso em casa é maravilhoso ainda também. E assim, para quando forem nas cafeterias, você já vai estar mais contextualizado e você já vai pedir, já vai saborear, assim como quando você vai na Inc, né? Então fica também o convite para ficar ligado aí com eles. Quais são as redes sociais da Inc e aonde que fica a Inc, Onílio? A Inc fica em Alphaville, Barueri, dentro do centro comercial. E as nossas redes sociais é caféinc.sp, Inc, INC. Site está em desenvolvimento, mas é caféinc.com.br. Tá. A gente pessoalmente gosta muito da cafeteria.
Somos muito afortunados de ter a cafeteria perto da casa. A gente mora também em Alphaville e, na verdade, na região, para nós é a cafeteria assim favorita de visitar, né? Então, se alguém está por Barueri, região de Alphaville, tem que visitar a Inc. Aí acompanhem a Inc nas redes sociais. E com certeza quando chegam para tomar café, falam com Nilo. Nilo sempre vai estar aí para ajudar vocês para escolher o melhor método e o melhor café, né? Venham com o tempo que deu para ver que eu gosto de falar. Me chama eu que toco também o Instagram da rede, então avisa também para eu quero estar aqui, né, para eu estar aqui também, que às vezes na parte da manhã e na parte do final da tarde, às vezes eu não tô, que eu vou querer receber, vou querer trocar ideia. Legal. Nilo, muito obrigado aí por compartilhar essas experiências também que acontecem no dia a dia nas cafeterias, por dar esse ponto de vista desde o outro lado do balcão. E muito obrigado pelo teu tempo, tá? Obrigado a vocês, Mafê, Vila, muito feliz de participar, uma honra receber. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Bastante, foi bem legal. Valeu, muito legal.